Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Pai, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite fale ao nosso coração, ó Deus. Esse é o pedido que fazemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem nesta noite é: com a mesma medida sereis medidos. Com a mesma medida sereis medidos. E a título de introdução eu faço, amada igreja, alguns breves esclarecimentos. O primeiro deles é que, se formos para o contexto, o versículo 36, que antecede os versículos lidos, nós veremos que Jesus nos conduz a sermos misericordiosos. Jesus nos conduz a exercermos misericórdia. No mundo em que vivemos, um mundo tão cheio de maldade, um mundo tão cheio de medo, um mundo tão difícil, cada dia está ficando pior. O Senhor Jesus, então, Ele passa a orientar os seus discípulos sobre o relacionamento interpessoal, sobre o relacionamento uns com os outros, sobre o sentimento de misericórdia. Ele ensina os seus discípulos a interagir com o próximo, usando a misericórdia. E isso é imprescindível nos nossos dias de hoje. Jesus diz: ame, empreste, dê ao seu próximo, faça o bem, assim como o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, é misericordioso, sejam vocês também misericordiosos. Um segundo esclarecimento que nós faremos é que o texto lido não proíbe o julgamento, não proíbe, mas nos adverte a fazê-lo corretamente. Somos advertidos a fazer julgamentos corretamente. Somos advertidos, ao invés de julgar o próximo, olhar para nós mesmos, fazer uma análise a partir de nós mesmos. Estou apta para olhar para o meu irmão e fazer tal julgamento? Precisamos, sim, julgar a nós mesmos e aos membros infratores, aqueles que se encontram em algum pecado, em alguma dificuldade, contanto que nós estejamos aptos para isso. Inclusive, eu me deparei com uma passagem onde o apóstolo Paulo, se dirigindo àqueles abençoados irmãos de Corinto, em um determinado momento de muita fúria, de passar de todos os limites aqueles irmãos, o apóstolo Paulo faz um julgamento, e sabe, um julgamento muito duro. Ele inclusive entrega aqueles irmãos ao próprio Satanás, para que Satanás os mate na sua carne. Sim, o julgamento não é de todo proibido. O título, inclusive, se nós observarmos aí, é o julgamento temerário, é proibido por Deus. É arriscado, é perigoso, cuidado. Esse julgamento, sim, Deus proíbe. E faço ainda um terceiro e último esclarecimento a título de introdução. O verso de número 38, ele tem sido quase sempre usado, aplicado em apelos por ofertas, obtenção de bênçãos e vitórias.
tem sido usado muito pelos pregadores da prosperidade e aplicado muito nessa área. Porém, esse versículo, ele vai muito além, ele é muito mais abrangente. Pode até sim ser usado com esse intuito, porém, ele é muito mais abrangente. Ele é padrão de vida de um seguidor de Cristo para com o reino e para com as pessoas deste reino. A palavra de Deus, para sermos exatos, tem outros versículos direcionados exclusivamente a dízimos, ofertas. 2 Coríntios, por exemplo, nós estamos cansados de ouvir que, onde Paulo é bem claro em dizer, quem semeia pouco, recebe pouco, colhe pouco. Contribua com o que tiver proposto no seu coração, contribua com alegria. Mas este versículo 38 não deve ser voltado exclusivamente para esta finalidade. Amém? Passaremos então a ver 4 imperativos presentes nestes 2 versículos apenas. 4 imperativos. O que vem a ser um imperativo? É um modo verbal em que se expressa uma ordem, um pedido, um alerta, um aviso. E o primeiro imperativo a ser estudado nesta noite é: não julgueis. A primeira ordem que Jesus nos dá: não julgueis. Como já dissemos anteriormente, não é não julgar de maneira nenhuma. Mas se o fizermos, 3 cuidados se fazem necessários ao julgar. O primeiro cuidado é o cuidado com o julgamento precipitado. Irmãos, como eu tenho me policiado? Eu estou falando para mim em primeiro lugar, porque Deus falou a mim antes que eu viesse a transmitir a vocês. Como nós, eu não estou dizendo nós, Luz Central Vida apenas. Não estou dizendo nós que estamos nesse culto aqui somente. Estou dizendo nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de julgar o nosso próximo. É assim, ó. É muito rápido. E nós temos esse péssimo hábito. E nós o fazemos sem sequer apurar os fatos, sem sequer procurar saber da verdade. Na maioria das vezes, nós julgamos pessoas, dependendo do julgamento, né? Que nós não gostamos muito. Porque aquela pessoa que nós amamos, dá trabalho às vezes da gente ver algum defeito, alguma coisa de ruim na pessoa. Então nós temos esse péssimo hábito de julgar as pessoas sem saber dos fatos. Aquela pessoa que às vezes, eu até li isso, achei engraçado. A pessoa às vezes está dormindo na igreja e você fica, esse irmão, ele não é espiritual. Esse irmão está na carne, não está atento à palavra de Deus. Você não sabe como foi a noite daquela pessoa. Você não sabe como foi o dia de trabalho daquela pessoa. Você não conhece nada da vida dela. Por favor, vamos nos policiar. Não vamos julgar. Eu ainda comentava com a Gleice, nós fizemos um pedal anteontem, já tinha tempo que nós não pedalávamos juntas, e eu disse para ela assim, Gleicinha, eu ia até te passar uma mensagem no privado. Cadê você que não está pedalando mais de tarde nem de manhã? Brincando, né? Aquilo talvez na minha mente eu poderia estar julgando. Será que ela está com preguiça? Desanimou?
Não, Carla, você que não sabe da missa ou terço. E foi me contar a vida dela. Irmãos, nós fazemos julgamentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu não estou falando de coisas horríveis, coisas, né, cabeludas, pecados horríveis. Não, eu estou falando de julgamento que fazemos de coisas tão simples do dia a dia, ao invés de chegarmos para a pessoa e batermos um papo, saber como ela está, saber como realmente foi aquela história, antes que eu julgue o meu irmão, o meu próximo. E um outro cuidado que se faz necessário ao julgarmos de forma correta as pessoas é cuidado com a hipocrisia no julgar. Hipócrita. Aquela pessoa que demonstra uma coisa quando pensa ou sente outra coisa. Sabe a pessoa falsa, fingida? Que na sua frente é uma coisa, mas nas suas costas... O que é isso aqui? A gente fala assim, né? Palavra feia. É o hipócrita. Fala pelas costas, julga pelas costas. Irmãos, Tiago, no livro, na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, nos diz: quem somos nós para julgar o nosso próximo com intenção errada? Existe apenas um legislador e juiz, que é Deus. Se eu não sei de nada e me acho no direito de julgar o meu irmão com intenção errada no meu coração, eu estou em pecado, sim. Deus é quem tem esse poder de julgar as pessoas. Ele nos conhece, a substância ainda informe dentro do ventre de nossa mãe. Ele sabe tudo o que se passa no nosso pensamento, no nosso coração, no nosso físico. A Ele, sim, todo o direito de julgar os seus filhos. Um terceiro cuidado que devemos ter ao julgar alguém é o cuidado com julgamentos baseados em sentimentos próprios. E numa grande maioria das vezes, nós o fazemos com os nossos sentimentos misturados na história. Principalmente quando esses sentimentos são negativos para com alguém. Nós temos muita facilidade de julgá-lo. Muita facilidade de julgá-lo. Que ao julgarmos, irmãos, as pessoas, que ao pronunciarmos qualquer julgamento contra alguém, nós possamos eliminar o veneno do mau julgamento do nosso coração. Que nós possamos olhar para dentro de nós e sondar se há algum sentimento negativo que está me movendo para fazer aquele determinado julgamento. Para com o meu próximo, para com o meu irmão. Que a maldade do meu coração seja eliminada, que eu me autoavalie primeiro, que eu sonde o meu coração primeiro. E que este julgamento, então, tenha a tendência de fazer bem ao meu irmão. Que esse julgamento seja com o intuito de me basear na palavra de Deus primeiro. Que este julgamento seja para ajudar a pessoa a abandonar aquele erro. Que ao chegar ao meu irmão para lhe proferir um julgamento, eu o aproxime ainda mais de Jesus, ainda mais da igreja, ainda mais de mim, e não o afaste com o meu julgamento errado sobre a vida dele ou sobre aquela causa em questão. O primeiro imperativo, então, é: não julgueis. Tenhamos esses 3 cuidados ao nos sentirmos aptos para julgar alguém. Cuidado com o julgamento precipitado. Cuidado com a hipocrisia ao julgar. Seja verdadeiro, seja sincero. E cuidado
com julgamento baseado nos seus próprios sentimentos. Um outro imperativo nos é apresentado aqui no versículo 37. Não condeneis. Não condeneis. Proferir sentença, reconhecer a culpa de alguém. Na verdade, o ato de condenar é uma consequência, é um efeito do julgamento. Automaticamente nós julgamos a pessoa e já lhe damos a sentença. Quantas vezes, irmãos, sai um bem feito da nossa boca ou dos nossos pensamentos? Ah, aconteceu isso? Julguei. Bem feito. Porque isso. Do mesmo jeito, sem sequer averiguarmos o que poderia ter acontecido, o que verdadeiramente aconteceu. Automaticamente, lhe damos uma sentença, uma condenação. E nós condenamos as pessoas, irmãos, muitas vezes não são só com palavras, não. Aliás, é até um pouco difícil, porque muitas vezes nós somos covardes, nós somos hipócritas. Nós muitas vezes o fazemos pelas costas também. Muitas vezes o fazemos aqui, ó. Como a nossa mente trabalha contra nós, servos de Deus. Como a nossa mente trabalha contra nós na condenação do nosso próximo. E nós precisamos ter duas consciências em relação a este imperativo, meus irmãos. A primeira consciência, sabe qual é? Nunca olhar para os outros com atitude de altivez. Nunca. Eu sou mais santo do que você. Por isso eu me acho no direito de te condenar. Coitadinho, caiu em pecado, mas também eu sabia. Não vai na igreja, não ora, não participa das coisas da igreja, não vai no grupo familiar, ó, julgando, condenando, um efeito do outro. E eu olho assim, ó, que nem o fariseu. Eu. Não era assim a oração do fariseu? Vive procurando falha nos outros, o condenador. E sabe o que John Stott diz sobre essa pessoa? Olha só que forte, irmãos. Prestem atenção. O procurador de falhas, que é negativo e destrutivo em relação a outras pessoas e se regozija em buscar suas falhas. O procurador de falhas é negativo e destrutivo em relação a outras pessoas. E ele se alegra quando encontra falha na vida do seu irmão. Ele se regozija com isso. É forte. Em outras palavras, ele se alegra com a desgraça alheia. Ele se alegra com o buraco que o outro caiu dentro. E isso é muito real. Isso é muito real. Pode até estar parecendo, irmãos, que é uma palavra pesada para crente, mas eu acho que eu estou falando aquilo que é verdade. Eu estou falando aquilo que é verdade. Nós nos deparamos em situações assim muitas vezes. Principalmente com aqueles que nós não, né, achamos que não merece muito, porque nós muitas vezes nos colocamos em posição altiva em relação ao nosso irmão. Queremos ser melhores. Achamos que somos melhores. Uma segunda consciência se faz necessária em relação a este imperativo: não condeneis. Reconhecer que somos imperfeitos. Agora sim, eu quero que você faça como publicano. Bata aqui no seu peito e diga: eu, Carla Rodrigues Mourão, sou imperfeito. Diga o seu nome. Eu
sou imperfeita. Eu sou imperfeita. Eu preciso de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Esta deve ser a análise. Todas as vezes em que você sentir vontade de condenar alguém, quer seja com atitudes, com palavras, em pensamentos, você vai olhar para você mesmo e dizer: eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. Sabe por quê? Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos compadecemos do próximo, que também é fraco, assim como nós. Mas nós olhamos para nós primeiro. Como não nos lembrarmos aqui nessa questão da mulher que foi pega em adultério? Quando ela é trazida a Jesus e todos ali já com suas mãos cheias de pedras, aquela mulher já estava condenada, já estava com a sentença decretada, era morte, era apedrejamento. Porém Jesus, sabendo que todos ali eram falhos, todos ali eram imperfeitos, Jesus diz: quem vai atirar a primeira pedra? Quem não tem pecado? Pode? Lance a primeira pedra. Ela está aqui para receber a condenação da mão de vocês. Apareceu alguém que lançasse alguma pedra sobre aquela mulher? De fininho, um por um, saiu. Somos imperfeitos. Precisamos admitir isso. E quando nós entendemos isso, nós não agimos com altivez, não agimos com um espírito de condenação em relação ao próximo. Mas nós entendemos que ele, assim como eu, é falho, pode tropeçar, pode cair. A palavra de Deus nos diz que aquele que está aí de pé, veja que não caia. Esse foi o segundo imperativo. Não condeneis. Terceiro imperativo, perdoai. Perdoai. Eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, para mim. Nós temos um espírito perdoador? Quando nós erramos ou quando nós somos feridos, machucados por alguém, nós temos facilidade ou desejo no coração de perdoar? Conceder perdão, desculpar, relevar. Esta ordem de Jesus é muito séria e extremamente bíblica, irmãos. Esta ordem de Jesus é muito séria e extremamente bíblica. Dentre tantos motivos, nós temos no mínimo 3 motivos dentro da palavra de Deus para que nós exerçamos o perdão. Passo a mostrar a vocês agora. Primeiro motivo: somos perdoados por Deus na mesma proporção com que perdoamos o nosso irmão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, nós vemos o registro: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. Então, nós somos perdoados por Deus à medida que nós perdoamos uns aos outros. Palavra de Deus. Segundo motivo: Deus Pai não usará de misericórdia para com quem não perdoar de coração. É de coração, não é simplesmente perdoar da boca para fora. Aqui em Mateus 18, versículo 35, nós lemos sobre
o episódio do credor incompassivo. Quantos lembram deste acontecido na palavra de Deus? Um homem foi perdoado assim em uma quantidade muito grande, a sua dívida era gigantesca, e ele recebera perdão daquele a quem ele devia, foi perdoado. Só que logo em seguida, outra pessoa que devia a ele algo tão pequeno, como se fosse um prato de comida, veio a ele com o mesmo intuito de ser perdoado. Aquele credor incompassivo, por sua vez, açoitou, bateu, não perdoou aquela pessoa. Sabe o que o versículo diz? Assim também meu Pai Celeste vos fará. No finalzinho do texto, Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, se do seu coração não perdoardes cada um a seu irmão. Entende, irmãos, como é bíblico? É palavra de Deus. Esse imperativo, ele é muito forte, tem que estar muito presente na nossa vida, como servos de Deus. Eu dou ainda um terceiro motivo bíblico para exercermos o perdão. Mateus 18, 21, 22, nós vemos que não há limites para o perdão. Quando chegam para Jesus e perguntam: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele diz: não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não há limites para o perdão. E assim por diante, a palavra de Deus é cheia de motivos para que nós exerçamos o perdão. É um assunto vasto. A oração do Pai Nosso, quando fala de perdão, como é que nós nos dirigimos a Deus? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se dissermos que somos cristãos e não perdoamos o nosso irmão, estamos mentindo. Palavra de Deus. Mentindo, é sério. E nos meus achados aqui, eu achei algo assim, que eu achei muito interessante. Quando eu decido não perdoar alguém, eu estou minimizando as minhas próprias ofensas e maximizando a ofensa do outro. Quando eu decido no meu coração, não vou perdoar, aquela pessoa não merece o meu perdão, não estou sentindo vontade de perdoar, eu estou colocando a minha ofensa lá embaixo, imperceptível. Estou aumentando muitas vezes mais a ofensa do meu irmão contra mim, ou da pessoa que me ofendeu. É isso que acontece. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, nesta noite, sobre este imperativo. Guarde isso no seu coração. Não é fácil mesmo perdoar. É bonito falar aqui na frente e ouvir aí embaixo. Mas na prática, muitas vezes, o perdão não é fácil. Aquele perdão assim, pisei sem querer no seu pé, Kelly. Kelly, me perdoa. Esse é de boa. Mas tem momentos para o perdão que não são fáceis. Mas eu quero dizer algo do coração de Deus para a sua vida. Escute. A habilidade de perdoar é evidência daquele que é um verdadeiro cristão. A habilidade de perdoar é uma evidência daquele que é um verdadeiro cristão. Muitas vezes não é para qualquer um mesmo, não. Ele prefere morrer com aquele pecado. Ele prefere morrer sem perdoar, sem liberar perdão. Ele prefere apodrecer os ossos, sem liberar perdão. 1
Primeiro imperativo, não julgueis. Segundo imperativo, não condeneis. Terceiro imperativo, perdoai. Vamos para o último, quarto e último imperativo. Dai. Dai e dar-se-vos-á. Dai. Não podemos separar essa ordem das outras, de forma nenhuma. Dá para pensar assim que ela está um pouquinho fora de... né? Pula para o versículo 38. Não podemos separar esta ordem das demais. É dar, é dando que se recebe. E como eu disse lá na introdução, não é aquela palavra de pregador de campanhas de prosperidade, né, que negocia, que barganha com Deus, dá e você vai receber muito mais e tal. Não, é muito mais do que isso. É muito mais amplo que isso. Não podemos separar essa ordem das demais. E esse imperativo implica em duas atitudes. Duas atitudes. E a primeira atitude é ter um espírito doador em relação ao próximo. Irmãos, que nós sejamos tão rápidos em estender a mão para dar, para ofertar, para dar ao nosso irmão. Ajuda financeira? Sim, lógico, entra também. Mas para dar ao nosso irmão compaixão, misericórdia, um abraço, tempo, palavras de apoio, palavras de incentivo, que nós sejamos tão rápidos, tão audaciosos, tão intrépidos ao oferecer ajuda, dando ao nosso irmão aquilo que nós podemos a ele, tão rápidos quanto muitas vezes nós somos ao julgar e ao condenar o nosso irmão. Ter um espírito doador em relação ao nosso próximo. Amor, tempo, dinheiro, perdão. Dar. E esse imperativo implica também em uma outra atitude. Falei da primeira. Ter tanto prazer em dar quanto em receber. Bíblico também. A palavra de Deus nos diz, inclusive, nem eu coloquei esse ter tanto quanto, mas a palavra do Senhor nos diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E a palavra do Senhor nos diz ainda, não é dar apenas, mas dar com alegria, fazer com alegria, fazer com disposição de mente, de coração, de corpo. Não é dar daquele jeito, amarrado, irmão, sofrendo. Não. É dar na intenção de que o seu irmão será abençoado com aquela sua atitude de doação. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que não devemos julgar, não devemos condenar. Devemos sim perdoar, devemos sim dar. São os 4 imperativos que nós estudamos nessa noite. Amém? Deu para entender? Vamos praticar? Eu passo então para as nossas considerações finais. E eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Se você tiver com sono, feche levantado. Se você não tiver com sono, pode fechar os olhos sentado. Eu quero dizer a você nessa noite, a nós, a todos vocês que me ouvem, que o descumprimento destes imperativos resultarão, sabe em quê? Resultarão em sermos julgados de acordo com o que temos julgado. Você gosta que alguém te julgue indevidamente? Não, você fica bravo.
Não julgue. Descumprindo estes imperativos, o resultado é ser condenado de acordo com o que eu tenho condenado o próximo. Não condeneis e não sereis condenados. E ainda, sermos perdoados de acordo com o que temos perdoado. Como é bom, irmãos, como é bom aquela sensação de que você errou com alguém e essa pessoa chega para você e libera uma palavra de perdão. Eu te perdoo, eu te abençoo, eu esqueço isso que você fez contra mim. Da mesma forma, faça para com os outros, para com quem te ofendeu. Você será perdoado à medida que você perdoar. E ainda, receberemos de acordo com o que temos dado. Como é bom receber, como é bom ganhar. Quantas pessoas murmuram porque não ganham nada, porque não recebem nada, porque não ganham atenção, porque não recebem uma palavra de elogio, porque as pessoas passam por ela e não falam nada. Mas você tem dado isso aos outros? É plantio e colheita, irmãos. Não tem como fugir, não tem como esta palavra fugir disso. Eu quero que nós estejamos fazendo uma análise aqui, ó. Não é olhando para ninguém. Essa palavra nessa noite é para você que veio. Não é para quem ficou em casa, não. Pode até ser depois, quando ela for assistir. Mas hoje, agora, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Faça isto mesmo. Faça. Olha só, o que você vai fazer? Não julgar, não condenar, perdoar, dar, faça essas 4 coisas. Mesmo que o próximo, o seu irmão, ou o seu patrão, ou o seu parente, ou o seu vizinho, faça mesmo que ele não mereça. No nosso raciocínio lógico, no nosso pensamento humano, as pessoas recebem aquilo que merecem de nós. Faça mesmo que ela não mereça. Sabe por quê? Porque você merece. E você fazendo, você vai receber. A palavra do Senhor diz que você fazendo, você receberá as bênçãos do Senhor de forma abundante. Você receberá em uma boa medida, em uma medida recalcada, sacudida, transbordante. É isso que Deus tem feito conosco, irmãos. Será que nós não percebemos? Eu conversei com alguns irmãos sobre o quanto Deus tem sido bom para conosco. Eu falava isso ainda com a Eurípides no dia do aniversário. Que se nós bem pensássemos, nós não teríamos coragem de ajoelhar e pedir nada ao Senhor, somente agradecer. As bênçãos do Senhor têm sido abundantes na nossa vida. É aquela vasilha que você pensa que está cheia, já está no seu limite máximo. Só que Deus faz assim, ó, não, ainda cabe mais. Ele então sacode a vasilha, coloca mais. Sacode a vasilha, coloca mais. Tá cheio? Ele prensa a vasilha recalcada. Ele prensa, coloca mais, até que não tem jeito. E a vasilha transborda. É assim que Deus tem feito conosco. Para ficar para nós mesmos, andando por aí gordos, com as nossas vidas sobrando, com sobra. Não, é para fazer ao próximo da mesma forma, irmãos. É para não julgar, não serei julgado.
É para não condenar. Eu não serei condenado. É para perdoar, pois eu tenho sido perdoado. É dar, porque eu tenho recebido do Senhor, e não é pouco, muito. E eu finalizo com este mesmo texto lido em uma versão diferente. Olha só, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje. Veja se tem como não entender essas palavras de Jesus. O homem traduziu da forma para o maior entendimento possível. Os mesmos versículos que nós lemos no início. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. É forte, irmãos. É de fácil entendimento. E é para ser praticado. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração se algum desses imperativos é presente na sua vida. Talvez não com muita facilidade, mas às vezes você se pega assim, julgando o irmão, ao invés de oferecer-lhe ajuda, ao invés de oferecer-lhe o perdão, você o condena, sem ao menos trocar uma palavra com ele, ou sem ao menos ouvi-lo dizer o que está acontecendo. Peça perdão ao Senhor nesse momento. Peça perdão ao Senhor com a intenção no coração de que você, ao fazer esse pedido de perdão ao Senhor, você está disposto também a perdoar aqueles que te ofenderam ou vierem a te ofender. Peça ao Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão se eu tenho julgado meu irmão. Perdão, meu Deus, se eu tenho julgado as pessoas que passam na rua, que eu não tenho nada a ver com a vida deles, meu Deus, eu nem sei quem são, e eu faço julgamentos maldosos, precipitados, ó Deus, porque a minha mente não foi trabalhada para ser igual à mente de Cristo. Eu não tenho praticado. A minha mente, ela tem sido totalmente humana, pecaminosa. Me perdoa. Me perdoa, Jesus, se eu tenho sentenciado, condenado as outras pessoas, condenado o meu irmão, condenado as pessoas ao meu redor, com palavras, com atitudes, com pensamentos, ó Deus, que não provém do coração do Senhor. Me perdoa, Deus. Que antes de eu proferir qualquer sentença, qualquer, ó Deus, condenação a qualquer pessoa que seja, eu olhe para dentro de mim, como aprendemos nesta noite, e veja que eu sou falha, que eu sou necessitada da Tua misericórdia, que eu preciso do Senhor na minha vida mais do que tudo. Só assim olharei para o meu próximo com olhar de misericórdia, como o Senhor nos ensina e nos orienta. Deus querido, perdão. Pai, que palavra tão pequena e de um significado tão vasto, tão intenso, de um significado tão bíblico para nós que somos cristãos, Deus. Como tem servos e servas do Senhor que têm dificuldade de praticar este imperativo: perdoai, perdoai.
Se nós bem entendêssemos, ó Deus, nós não deixaríamos de perdoar uma ofensa sequer, porque à medida que não perdoamos, não seremos perdoados pelo Senhor em primeiro lugar. E também não o seremos pelo nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor.